Olá, meninos e meninas. Estamos aqui então para mais uma semana de aula gravada, né? E a aula hoje é sobre associação de resistores, né? Então nós vamos aqui apresentar para vocês a importância da gente estudar essa aula. Vamos lá? Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre a associação de resistores de uma maneira um pouco mais dinâmica e completa, eu já vou introduzir para vocês alguma coisa a respeito de geradores elétricos. Então, essa que eu estou apresentando para vocês, duas fontes de DDP, uma de corrente alternada, que é a tomada da sua casa, e a corrente contínua, né? Então, o que eu quero que vocês compreendam nesse momento é que, por exemplo, na tomada esse orifício aqui pode corresponder ao polo negativo da bateria, esse orifício ao polo positivo, né? Esse orifício aqui que está pintado de vermelho, que é o do meio, ele é o aterramento, né? É o fio terra. Então ele não faz parte do circuito. Ele está ligado diretamente à terra. Ele não tem função de fazer os equipamentos funcionarem. Ele tem função de proteger o circuito de uma descarga elétrica. Quando você conecta a tomada aqui, esse pino do meio se conecta a esse, e esses dois pinos desculpa, gente, mas isso vai acontecer várias vezes. Esses dois pinos vão se conectar a cada um desses orifícios. Então, esse pino aqui vai conectar um polo positivo e esse aqui um polo negativo. E esses fios vão percorrer esse fio aqui. Então, esse fio aqui, na verdade, ele contém esses três fios. Só que nós vamos dar importância ao positivo e ao negativo que correm por esse fio aqui, ok? Então vamos lá. Quando a gente vai fazer eu tenho aqui o exemplo de duas lâmpadas, né? Ligadas numa tomada. Então aqui, ó, eu tenho aqueles três fios, né? O do meio, que é o fio de aterramento, o fio terra, tá vendo? Ó, ligado aqui a esse buraquinho aqui. Um desses fios aqui é o positivo e o outro é o neutro, certo? Quando você conecta a tomada aqui, ó, um desses fios, o aterramento ele fica aqui, ele não vai para dentro do circuito, ele morre aqui, ok? Ele vai morrer aqui, vai ficar aqui, porque ele vai se ligar lá na terra. Agora, um desses fios aqui, ó, vai ser esse fio aqui de baixo. O outro fio é esse fio aqui de cima. Então, note que eu posso fazer essa ligação aqui de duas maneiras diferentes. Então, né, qual é a diferença principal desse tipo de associação para esse tipo de associação aqui? É que você repare que aqui eu tenho esse fio que se liga numa lâmpada e o outro fio aqui, ó, esse de cima, se liga nessa outra lâmpada. E ligando as duas lâmpadas eu tenho um terceiro fio aqui, ó. Um terceiro fio que não está ligado nem num polo positivo nem no polo negativo diretamente. Já esse tipo de ligação, ó, um fio de baixo aqui, ó, esse se liga nessa lâmpada e nessa lâmpada, tá vendo? Ele se conecta às duas. Esse outro também, ó, se liga nessa lâmpada e nessa lâmpada. Então aqui nessa ligação, os dois fios, as duas lâmpadas estão ligados à mesma diferença de potencial. Aqui não. Aqui uma lâmpada se liga a um potencial, a outra lâmpada a um outro potencial. Então, as duas estão entre a diferença de potencial. Quando for assim, nós vamos dizer que elas estão ligadas em série. Quando for assim, nós vamos dizer que elas estão ligadas em paralelo, ok? Então, vamos lá. Ó. Aqui eu tenho um fio ligando as duas lâmpadas diretamente a esse potencial, um outro fio ligando as duas lâmpadas ao outro diferencial. Aqui não. Aqui eu preciso de um fio para ligar as duas lâmpadas e uma das lâmpadas se liga num potencial e a outra lâmpada se liga ao outro potencial. Bom, quando você tem aquela forma de ligação em que aqui é como se fosse a pilha, né? O cátodo, polo positivo, e o anodo, polo negativo. Quando um polo está ligado a
as 3 lâmpadas diretamente, né, e o outro polo negativo também está ligado às lâmpadas diretamente, nós dizemos que estão associados, as 3 lâmpadas estão associadas em série. Isso acontece, gente, em toda ligação que você tem na sua casa. Aqui eu coloquei um exemplo de um T para que você possa compreender. Observe, aqui é aquela antiga tomada, né? A antiga, ó. Aqui eu tenho um potencial A nesse buraquinho, potencial B nesse. Então eu tenho uma diferença de potencial que dá aqui nesse caso aqui 127 volts. Então quando você ligar o T aqui e ligar os equipamentos, repare que esse ferro aqui, ó, um dos fios se liga no potencial B, A, perdão, e o outro no potencial B. Então, se aqui tem uma DDP de 127, AB, no ferro também tem AB. Nesse ventilador aqui, eu tenho também um fio ligado no potencial A, o outro fio no B. Então, para esse ventilador, eu também tenho uma DDP de 127 volts, AB. Uma lâmpada, que eu tenho um fio ligado no potencial A, o outro fio ligado no potencial B. Então tem uma DDP também igual. Então esses 3 equipamentos estão ligados à mesma diferença de potencial. Logo, eles estão associados em paralelo. Logo, tudo em sua casa, todos os equipamentos da sua casa que se ligam a uma tomada estão ligados a uma mesma diferença de potencial. Então, nós vamos dizer que eles estão associados em paralelo. Esse é um exemplo de uma ligação em série. Aquele primeiro exemplo. Está aqui, ó, o cátodo, o polo positivo da bateria, que se liga apenas a essa lâmpada. O anodo, o polo negativo, ligado apenas a essa. Ligando as 2 lâmpadas, as 3 nesse caso, nós temos um outro fio aqui, um terceiro fio, e um 4º fio ligando essas 2 aqui. Um exemplo de aplicação desse tipo de associação é a árvore de Natal. As lâmpadas todas estão associadas em série, tá vendo? O positivo se liga apenas a esse. Aqui é esse, um outro fio aqui, um fio para esse, um fio para ligar essas 2, um fio para ligar essas 2, um fio para ligar essa. E o polo negativo se liga diretamente apenas à última lâmpada aqui. Então esse é um exemplo de uma associação em série. Bom, nós vamos ter que trabalhar com esse conceito de resistor equivalente. O que é um resistor equivalente? É aquele capaz de provocar a mesma corrente elétrica que todos os resistores associados. Então, aqui eu estou com todos os resistores associados em série, aqui em paralelo. Então, se eu quiser substituir essa lâmpada por uma única lâmpada que provoque a mesma corrente elétrica, eu vou ter que calcular o valor da resistência dessa única lâmpada, que vai equivaler a essas 3 lâmpadas associadas em paralelo. Ou então, saber, como eu tenho um resistor aqui, um resistor aqui, um resistor aqui, qual é o resistor que sozinho seja capaz de provocar a mesma corrente que esses 3 ligados nessa mesma TDP. Então esse é o conceito de resistor equivalente. É aquele capaz de provocar a mesma corrente elétrica que os resistores associados. Como é que a gente calcula esse resistor equivalente? Então, ó, antes nós vamos nomear as extremidades do circuito elétrico. E aí vai ficar mais fácil fazer o que a gente quer, tá vendo? A extremidade é isso aqui, não é? Ó, isso aqui é um resistor, isso aqui é um resistor. Essa extremidade eu vou chamar de A, essa eu vou chamar de B. Aqui eu vou chamar de C. Lá no quadro eu vou mostrar isso. Uma associação em série é esse tipo, em que as extremidades elas estão separadas por todos os resistores. E aqui na associação em paralelo, ó, essa extremidade aqui é a extremidade A e essa é a extremidade B. Note que aqui, ó, A, B, B. Mas vamos ao quadro para que eu possa explicar isso melhor para vocês. Vamos ao quadro, ok? Então veja aqui, ó. Então nós temos aqui 2 exemplos. Aqui nós temos uma pilha, né? Um exemplo de uma bateria. Ela tem esse potencial maior que eu vou chamar de potencial A e esse menor que eu vou chamar de B, nos 2 casos. Então nós temos uma diferença de potencial AB aqui. Aqui também, ó. Uma diferença de potencial nos polos do gerador, né? Então note que
se você chamar esse potencial, que eu estou fazendo colorido para que você possa entender melhor. Se eu chamei esse polo positivo aqui, ó, de potencial A, então aqui também o potencial é A. Certo? Então aqui, ó, se eu chamei esse polo aqui de A, então aqui também é A. Onde for azul, é o mesmo polo, o mesmo potencial A. Nós já até tínhamos visto algo semelhante quando a gente estudou associação de capacitores, né? Se você chamou esse polo da bateria aqui de polo negativo B, então aqui, ó, é negativo B. Aqui também é B. Certo? Então agora note. A primeira coisa que eu falei para vocês no slide anterior. Note que esse aqui, ó, ele não é nem A e nem B. Não está ligado nem no potencial A nem no B. Então eu vou chamar ele de potencial C. Então a gente vai dizer o seguinte. Qual é a diferença de potencial no resistor número 1 aqui, ó? VA menos VC, certo? VA menos VC. Qual é a diferença de potencial no resistor 2? VC menos VB, certo? Eles não são iguais os potenciais. VA, VC, VC, VB. Mas se eu somar esses dois potenciais aqui, ó, 1 com o 2, note que eu vou poder cortar VC por VC, ó. O que vai sobrar aqui para mim? Essa diferença de potencial vai ser VA menos VB. Isso é a primeira característica de uma associação em série. Quer dizer, a diferença de potencial aqui, mais a diferença de potencial aqui, dá a diferença de potencial da extremidade. Então, se aqui for 20 volts, aqui vai ser 15 com 5, 14 com 6, ou sei lá, 9 com 11. Mas quando eu dou somar as voltagens em cada um, vai ter que dar a voltagem total. Certo? A soma das DDPs vai me dar a DDP total. Naquela associação ali, ó, o potencial no ponto no resistor 1, olha lá, ó, é AB, certo? Então vamos escrever aqui, ó, o AB. A diferença de potencial no resistor 2 vai ser o AB também, certo? O AB. Então essa é a característica da associação em paralelo, quer dizer, todos os resistores estão submetidos à mesma diferença de potencial. Então essa é a primeira. E eu te dou um conselho, faça sempre desse jeito que você nunca vai errar. Estabeleça os potenciais e analise a diferença de potencial que você nunca vai errar. Não tem erro, certo? Associação em série, eu somo as DDPs para encontrar a DDP total, e na associação em paralelo eles ficam com a mesma DDP. Agora, em relação à corrente elétrica, porque se eu tenho um resistor, eu tenho uma DDP, eu posso aplicar a lei de Ohm, não é isso? Ó, então eu falei sobre a DDP, agora eu vou falar da corrente. Repare bem, pense nisso como se fosse uma corrente de água através de um cano. Então aqui a água sai por esse cano. A quantidade de corrente que vai passar por esse cano vai atravessar esse resistor, vai atravessar esse cano, atravessa também esse resistor e vai por esse cano de volta para cá. Ou seja, a quantidade de corrente elétrica que atravessa esse resistor 1 é a mesma quantidade de corrente elétrica que atravessa o resistor 2. A quantidade de corrente elétrica é igual, mas a DDP é a soma das DDP de cada um. Aqui, ó, a corrente elétrica, quando ela sai por aqui, quando ela chegar nesse ponto aqui, ela vai ter que se dividir, porque é como se houvesse aqui, ó, um cano dividindo aqui, ó. Ou seja, aquele nó, que é o nome desse ponto aqui, ó, isso é um nó, tá vendo? O nó divide a corrente, então eu tenho uma corrente para cima, que eu vou chamar de I1, e uma corrente para baixo, que eu vou chamar de I2. Então, na associação em paralelo, a corrente se divide. Na associação em série, não. Ela é a mesma que atravessa todos os resistores, correto? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar para a nossa atividade. Então, vamos lá. Primeiro, associação em série. Tá aqui, ó. Então, veja. Aqui eu tenho os resistores, a DDP em cada um, ó, resistores R1, R2 e R3. Cada resistor desse aqui com uma DDP. A soma dessas DDPs aqui, ó,
é a DDP total. Como eu sei que U é igual a R vezes I, então vamos analisar. Ó, todos os resistores são percorridos pela mesma intensidade de corrente I, inclusive o resistor equivalente. Por isso ele se chama equivalente, porque ele provoca a mesma corrente que esses três resistores aqui. Então, quanto é que vale a DDP nesse aqui? U é igual a R vezes I. Como a corrente é a mesma, eu não preciso botar em 1, e 2 e 3, tá vendo? Qual é a DDP aqui? Quanto vale essa DDP? R2 vezes I. Essa, R3 vezes I. Essa, o resistor equivalente vezes I. Então, a soma, como eu mostrei no quadro anterior, a soma dessas DDPs aqui parciais é igual a DDP total. A DDP total é a soma das DDPs em cada resistor. A resistência equivalente vai ser igual à soma de todas as resistências. E nós vamos saber por que a soma é igual. Então vamos voltar aqui no quadro para a gente saber por que a soma é igual. Ó, então eu vou desenhar para você um resistor aqui, uma soma aqui. Ó. Eu vou fazer com dois. E depois eu vou explicar que pode ser por mais, olha. Então veja. Então eu tenho aqui o potencial A. Aqui eu tenho o potencial B. E aqui eu tenho o potencial C. Correto? Então, a DDP total vai ser igual à soma das DDPs parciais, correto? Só que aqui eu tenho R1 e R2. Eles são percorridos pela mesma corrente elétrica. E isso vai acontecer com o resistor equivalente. Vai ser percorrido pela mesma corrente, conforme eu mostrei no quadro anterior. Na associação em série, a corrente que percorre cada resistor é a mesma corrente que percorre o resistor equivalente. Então, a DDP total vai ser o resistor equivalente vezes a corrente, a DDP do primeiro, a resistência do primeiro vezes a corrente, a do segundo, R2 vezes I. Como a corrente é a mesma, eu posso botar em evidência aqui, ó. Se eu botar em evidência aqui, ó, eu vou poder cortar essas duas correntes aqui, não vou? Ó, I de um lado e do outro. O que que sobra para mim aqui, ó? Sobra que a resistência equivalente vai ser igual à soma das resistências parciais. Então ela... Isso porque eu tenho dois, né? Se eu tivesse mais de um, se fosse 3, se fosse 4, seria a soma de todos aqui. Então, o resistor equivalente de uma associação em série é a soma dos valores das resistências dos resistores todos que estão na associação. Ok? Muito bem. Então, vamos voltar aqui para a tela. Então, tá aqui, ó. A soma das parciais, a soma total, e a soma do resistor equivalente é a soma dos resistores parciais, né? Então vamos a um exemplo. Então nós temos aqui dois resistores, como aquele que eu mostrei no quadro. Um vale 2 ohms, o outro vale 6, e eles estão submetidos a uma DDP de 24 volts. O resistor equivalente é a soma 2 mais 6, 8, simples assim. Agora, quanto que vale a corrente total aqui, ó? Se eu estou submetido a uma DDP de 24 volts, ó, o resistor equivalente é 8, a divisão aqui dá 3 amperes. Ó. U é 24, o resistor equivalente é 24, é 8, perdão. Então, a corrente que vai circular por aqui é 3 amperes. Como é a mesma corrente no equivalente e nos parciais, a DDP no primeiro vai ser R1 vezes I. Ele vale 2 ohms. A corrente é 3, 6 volts. Então esse resistor fica submetido a uma DDP de 6 volts. E a mesma conta no segundo, ó, 6 vezes 3, 18. Então, se eu somar esses 6 desses 6 volts com 18 volts, total 24 volts. Então vamos resumir assim, bem resumido. A voltagem nesses dois resistores aqui, a voltagem é a soma das voltagens, é a voltagem total. Esse tracinho aqui não é nada, é só para indicar que tem um terceiro fio aqui. Ó. Despreze esse tracinho do meio aqui. Ok? Então vamos lá, é só somar quando eles estão em série. Quando eles estão em paralelo, nós vamos ter que pensar o seguinte, olha.
Como eu mostrei para você, a DDP aqui, ó, aqui, isso aqui você chamou de A, então aqui é A, B, B, B. Então, eles estão com a mesma DDP, como eu mostrei lá no quadro, né? VA, VB, VA, VB, VA, VB. Então, todos estão submetidos à mesma DDP, inclusive o resistor equivalente. Gente, é meu filho, mas vocês estão quarentena, é isso mesmo. Não tem como a gente, né? Vocês vão me perdoar aí. Então, agora, em relação à corrente, aqui a gente lembra que eu falei para você, ó, a corrente elétrica vem por aqui, subindo por aqui. Quando ela chega aqui nesse nó, que é uma divisão de fios, essa corrente I vai ter que se dividir. I1, I2, I3, ela se divide. Ela vai se dividir em partes iguais? Se esses resistores forem iguais, sim. Se eles forem diferentes, não. Aonde eu tiver o menor resistor, eu tenho uma corrente maior, né? Porque afinal, resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais, ok? Então as correntes vão se dividir, ó. Então aqui a DDP é a mesma, a corrente é que se soma. Então vamos voltar ao quadro para que a gente possa entender isso, né? Olha bem, então vamos lá. Agora eu vou fazer o paralelo, ó. Então eu vou colocar aqui, vou botar 2 para a gente poder fazer a conta, ó. Vamos lá, então eu vou chamar esse aqui de R1, R2 e R3. Então, como eu havia dito para vocês, se você chamou esse potencial aqui de A, todos esse fio aqui é A, né? Então eu tenho A. Se você chamou esse aqui de B, então aqui, ó, B. Então a DDP neles é a mesma, né? A DDP em cada um é igual, que é a mesma do DDP equivalente, a mesma do DDP equivalente. Só que a corrente elétrica que chegou aqui não se dividiu, foi uma parte para lá, uma para cá e uma para cá. Então significa dizer que a corrente total que vai chegar nessa associação, ela é a soma das correntes parciais, né? É a soma das correntes parciais. E eu sei que I é igual a U sobre R, né? Pela segunda lei de Ohm. Então, pela primeira lei de Ohm. Então nós vamos fazer isso, ó. A DDP total vai ser U dividido pelo resistor equivalente. A DDP no primeiro resistor vai ser U dividido pelo resistor 1, mais U dividido pelo resistor 2, mais U dividido pelo resistor 3, e assim por diante. Como as DDPs são iguais, eu posso cortar as DDPs, ó. Então, a expressão que nós temos é essa aqui, ó. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Então basta usar essa expressão para a gente calcular o resistor equivalente quando a associação for em paralelo. Eu não sei se você notou, mas a fórmula é a mesma da associação de capacitores, só que é invertida, inversa. Então vamos entender por quê. Eu vou apagar aqui para você entender. Tudo bem? Tirou seu print aí? Massa. Então vamos ver aqui, ó. A expressão que calcula o valor da resistência aqui, ó. E aqui é o da capacitância, lembra? Tá vendo? Então, o valor da resistência de um resistor é 1 sobre I. E da capacitância aqui é sobre U. Note que aqui a resistência e a DDP nessa expressão estão diretamente proporcionais. Aqui a capacitância e a DDP são inversas. Então, quando um é diretamente proporcional com o outro é inverso, indica que aquele negócio de somar, por exemplo, o resistor equivalente em série, se a soma, quando eles estão em série, isso vai ser para o paralelo do capacitor. Para o paralelo. Então o capacitor equivalente aqui, ó, do
em série, vai ser 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, assim, tal. Isso aqui quando eles estiverem associados em série. E quando eles estiverem associados em paralelo, aí aqui vai ser 1 assim, e o capacitor vai ser o quê? O capacitor vai ser a soma. O capacitor equivalente vai ser a soma. E assim por diante. Então a fórmula que calcula o equivalente de capacitor de receptor, elas são invertidas por causa dessa relação aqui, ó, de diretamente proporcional a U aqui, né? Aqui, ó, o resistor aqui, ele é proporcional a U e a capacitância, ela é proporcional ao inverso de U. Então, como um é direto, tem inverso, as relações aqui na fórmula ficam mudadas, ficam diferentes, ficam opostas. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Tá aqui, então, né, a expressão que calcula o valor do resistor equivalente, que é esse resistorzinho aqui, quando você tem eles associados assim. Então, vamos dar um exemplo. Olha, eu tenho dois aqui em paralelo. Note que aqui, ó, esse potencial A é o mesmo aqui, o potencial AB é o mesmo. O cálculo da resistência equivalente, aplicando a fórmula aqui, ó, substituindo R1 por 2, R2 por 6. Se eu fizer essa conta, eu vou encontrar 1,5. E o cálculo da corrente elétrica total aqui no circuito, total, eu faço com o resistor equivalente. 24 por 1,5 dá 16. Antes que eu vá para o próximo aqui, você sabe que o cálculo da corrente que vai passar aqui com a corrente que vai passar aqui, a soma dessa I1 e 2 tem que dar 16. Né? Então vamos lá. Ó. Cálculo da corrente no primeiro lá. Ó. U dividido por R2. Né? R1, perdão. Então vai ser U aqui, como eles estão com a mesma DDP, 24 por resistor é 2, 24 por 2, 12. Aqui vai ser 24 dividido por 6, 4. Ó, 24 dividido por 12, por 2, 12. 24 por 6, 4. 12 mais 4, 16. Então aqui eu somo as correntes elétricas. Ok? Dessa maneira aí. Bom, aí tem um caso particular aqui, ó. É um caso particular quando eu tenho resistores associados em paralelo. Esses casos particulares são interessantes porque nos ajudam muito. Um é quando você tem resistores que são apenas dois. Né? Se eu tiver dois resistores diferentes associados em paralelo. Só funciona se for de 2 em 2, certo? Só vai funcionar se for de 2 em 2. Esses casos particulares, esse primeiro caso particular. Então vamos ver aqui, ó. Vamos aqui no quadro para a gente acompanhar comigo aqui como é que você vai fazer isso aqui. Então vamos nessa, ó. Então como é que eu calculo o resistor equivalente ali? Vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Se você tirar o mínimo aqui, vai dar R1 R2, certo? R1 R2. R1 R2 dividido por R1 dá R2. R2 vezes 1, R2. R1 R2 dividido por R2 dá R1. R1 vezes 1, R1. Então, se 1 dividido por REC é essa soma dividida por esse produto, REC, 1 REC sobre 1, que é igual a REC, né? É igual ao produto dividido pela soma. Então eu posso usar direto o produto pela soma se eles forem dois, e não importa se eles sejam iguais ou não. Agora, se eles forem iguais, igual tá ali, ó, na hora que você fizer o produto pela soma, seja lá quantos for, aí não precisa ser de 2 em 2 não, quando eles forem iguais. Basta que você pegue o valor do resistor, o resistor equivalente vai ser R dividido pela quantidade de resistores que você tiver. É só você aplicar essa fórmula aqui. Ó. Se forem iguais, R vezes R dividido por 2R. Né? Vai ficar R vezes R, que é R ao quadrado, dividido por 2R. Corto esse quadrado com esse R aqui, vai ficar R sobre 2. Isso porque eu tenho 2. Se fosse 3, se fosse 4, você só dividiria por 3, por 4, seja assim. Ok? Então são dois casos particulares
de associação de resistores. Voltemos então aqui para nosso exemplo. Ó. Aqui, ó, por exemplo, olha. Aqui eles são diferentes, então eu uso o produto. Ó, 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6. 12 dividido por 8, 1,5. Que foi a conta que a gente fez nesse exercício aqui. Né? Ó. Aqui, ó, esse quadro aqui mostra ó, que quando eles forem diferentes, o produto pela soma. Quando eles forem iguais, basta eu dividir pela quantidade de resistores. Então foi o que eu fiz. Ó, 2 vezes 6 dividido por 2 mais 6, 1,5 é o resistor equivalente. O resto das contas é tudo igual. Aqui, ó, 3 de 30 kΩ em paralelo. O resistor equivalente aqui é só pegar 30 e dividir por 3. 10 kΩ. Aqui tá faltando um K aqui, né? 30 kΩ. É o valor do resistor equivalente a esses três em paralelos porque eles são iguais. Mas estou dividindo por 3. Essa é uma modelo de uma associação mista, porque repare que aqui ó, eu tenho paralelos em série. Esse com esse aqui não estão em paralelo. Não estão em paralelo. Não estão por quê? Porque eles não estão submetidos à mesma DDP. Então, eu vou fazer aqui para você, vamos voltar aqui ao quadro, para a gente poder compreender por que que não, ó. Então, nós temos assim, ó, aqui nós temos R, R e R, certo? R, aqui nós temos R e aqui R. Vamos chamar isso de R1, R2, R3. Por que eu não posso dizer que R3 está em paralelo com R1 e R2? Não estão. Porque não é o paralelismo da geometria que a gente está usando. O termo paralelo é para indicar uma igualdade de DDP. Então vamos lá. Se você chama isso aqui de A, aqui é A, aqui é A. Se você chamou essa extremidade aqui de potencial B, então aqui é B e aqui é B. Note, e esse aqui no meio vai ser C. Tem um fio aqui ligando esses dois, vai ser C. Note que nenhum deles tem o mesmo DDP. Aqui é VA-VB, VA-VC, VC-VB. Então, se eles não têm a mesma DDP, eles não estão em paralelo. Não estão. Então, o que eu posso dizer é que esses dois aqui, ó, eu tenho certeza que eles estão em série. Né? VAC, VC, VB. Certo? E não há entre eles nenhum nó. Então, quando eles têm eles partilham o mesmo potencial, por exemplo, o mesmo potencial C, e não há nesse potencial um nó, eu posso dizer que eles estão em série. Então, aqueles de cima estão em série. Esses dois juntos, o resistor equivalente dele vai ficar em paralelo com esse, certo? Porque na hora que eu fizer aqui, ó, isso vai ficar assim, né? Ó, vai ficar assim, ó. Aqui é B, aqui é A, aqui é A, certo? Então, esse aqui de baixo eu vou repetir, ó. Ó, R3. Agora, esses dois aqui, como eles estão em série, o capacitor equivalente, eu vou chamar aqui de A, B, linha, vamos chamar de linha, ou capacitor, olha. Gente, desculpa, mas é esse sinusite. Então, esse resistor equivalente não vai ser a soma R1 mais R2? Então, eu vou chamar isso RAB. Então, ele vai ficar no lugar dos dois. Ó. Entre A e B, é como se eu cortasse o fio aqui, cortasse aqui, ó, retirasse esses dois e colocasse apenas um que vale a soma dos dois. É o RAB. Então, ele aqui. Agora, quando você olhar, você vai falar bem assim. Opa, peraí. RAB aqui é AB, ó. Aqui também é AB. Logo, esse aqui, que é o equivalente desses dois, ficou em paralelo com o segundo. Então, é a soma deles que está em paralelo com esse. Entendeu? Então, vamos lá. Voltando lá para nossa aula lá. Ó.
Então eu primeiro destaco esses dois, como eles são iguais, eu vou chamar de 2R, né? Que é só somar, né? Aqui, ó, eles são iguais. Esses dois aqui vão me dar 2R e esse 2R vai ficar em paralelo com esse aqui, ó. Então, como eles estão em paralelo, então eu posso usar o produto pela soma. 2R vezes R, 2R ao quadrado, dividido pela soma que é 2R mais R, 3R. Se você fizer o produto desses dois, dividido pela soma, vai dar 2R sobre 3. Então o resistor equivalente dessa associação inteira é 2R sobre 3. Então vamos lá, ó. Outro exemplo aqui, ó. Tá vendo? Esses dois estão em paralelo, ó. Porque aqui é A, aqui é C, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um C qualquer. Então aqui, ó. A, C, A, C. Então esses estão em paralelo. E esse vai ficar C, B. C, B. Então esse não. Agora, esses dois juntos, que vai dar R sobre 2, eles não são iguais? Eu não posso dividir? Ó, R sobre 2, ó. Então, no lugar de A, C, R sobre 2. Depois, somado com esse, R sobre 2, com mais R, 3R sobre 2. É um resistor equivalente. O que é um curto-circuito? Então, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho uma lâmpada, uma bateria e os fios se encostam. Curto-circuito significa o menor short circuit, o menor caminho. É que a corrente elétrica sai por aqui, ó. Então o menor caminho para ela voltar para o polo positivo não é pela lâmpada, mas por esse fio aqui, ó. Então o menor caminho é aquele que tem a resistência menor, ok? Então isso pode ser representado e você pode encontrar de duas maneiras. Por exemplo, ó, R1, R2, R3. Aqui você chamou de X, aqui você chamou de Y, correto? Se eu fosse estabelecer um contato daqueles três, vamos desenhar aqui no quadro, vamos voltar aqui no quadro, por favor, para que você possa entender isso bacana, ó. Vamos lá, ó. Então eu tenho aqui uma bateria, né, tal. Aqui ele chamou de X, então aqui é X. X não, né? Não, vamos chamar aqui, nós vamos chamar, ó, A, aqui é B, né? Aqui é A, aqui é B. Então aqui é A, aqui é B. Então aqui é X e aqui é Y. Então desse jeito que está aqui, eles não estão em curto, porque ó, AX, XY, YB. Mas se você pegar um terceiro fio, será um quarto fio, um outro fio e ligar esse fio aqui, ó, o que que você fez? Você fez com que todos esses fios ficassem com o mesmo potencial. Aí o potencial X ficou igual ao potencial Y. Então, não há diferença de potencial. Então, esse resistor aqui do meio, nos seus terminais, não há uma diferença. Porque são iguais os potenciais. Ficou o mesmo. Então, se você chamou aqui de Y, aqui você vai chamar de Y também. Se você chamou de X, vai ser X também. Então, como não há DDP, não há corrente. A corrente nele é zero. Ou seja, toda a corrente elétrica que vinha passando por aqui, ó, toda essa corrente elétrica que vai passar nesse, vai se desviar por aqui, ó. Então, esse é o menor caminho. Porque aqui, nesse fio aqui, ó, a resistência é zero. Ou seja, quando a resistência é zero, a corrente é a máxima. Nós chamamos isso de curto-circuito. Então vamos voltar lá na nossa tabela. Ó, tá vendo? Então a resistência é zero, a corrente ela vem por aqui, ó, ela sai por aqui, vem, passa dentro desse resistor. Mas como nesse aqui X é igual a Y, a corrente passa toda por aqui e segue o seu caminho. Então esse resistor não é percorrido por uma corrente. Esse é um exemplo também, ó. Tá vendo como eu distribuí os potenciais? Ó? Se aqui você chamou de P, aqui é P, aqui é P, aqui é P, aqui é P, ó. Tá vendo? Tudo é o mesmo fio, tá vendo? Ó, tudo é o mesmo fio, ó. Aqui você chamou de B, então aqui é B, aqui é B, 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 B. Então note que entre P e P não há diferença de potencial. Então esses dois resistores que estariam associados em série, quer dizer, daria 1 de 35, nos terminais dele não haveria DDP, ó.
seria o potencial P, o potencial P. Logo, esses dois resistores estão sob curto-circuito. Então, eles estão fora da minha conta de cálculo de resistor equivalente. A minha resistência equivalente vai ser esse com esse ficarem em paralelo agora, ó. P, B, P, B. Então, esse 8 com esse 30 ficaram em paralelo por causa da DDP, ó. PB, PB. E aí esses dois aqui, eu calculo desses dois, que vai ficar em série com esse. Mas esses dois não entram na conta, porque como não há DDP, eles estão em curto-circuito. Eles não têm corrente sobre eles. Então no curto-circuito as potenciais nas extremidades são iguais, não há DDP, então não há uma corrente elétrica. Bom, resumindo a nossa história, na associação em paralelo, essa é a expressão, né? E aqui essa associação em série é só a soma. Agora note que quando você faz um cálculo, e isso é muito importante, muito mesmo, olha. O resistor equivalente numa associação em paralelo, ele é menor do que qualquer resistor aqui que você colocar aqui, ó, de qualquer associado. Então a gente usa uma associação em paralelo quando você quer diminuir a resistência, quando você quer que a resistência equivalente seja menor do que qualquer resistor. Ora, se a resistência é menor, ela serve para aumentar a corrente elétrica e a potência elétrica em toda a associação. Então, ó, resistor equivalente diminui a resistência, aumenta a corrente, aumenta a potência. Na associação em série é o contrário. O resistor equivalente vai ser a soma, então ele vai ser maior do que qualquer parte, ó. Então o resistor equivalente numa associação em série é maior do que qualquer resistor. Então a gente usa um resistor maior para aumentar a resistência e assim diminuir a corrente e a potência elétrica na associação. Por exemplo, quando você tem lâmpadas de mesma potência, por exemplo, você pegou lâmpadas de 60 watts e associou essas lâmpadas em série. Então, elas vão brilhar menos do que numa associação paralela. Certo? Então vamos aqui, ó. Você tem lâmpada aqui, ó. Aqui. Então uma lâmpada de 60 watts, uma lâmpada de 60 watts. Por que eu estou falando isso? Porque não é U vezes I. Se você diminuir a corrente, você não diminui a potência. Se você somar aqui, você não aumenta a resistência em série. Aumentando a resistência, diminui a corrente, diminui a potência. Então elas vão brilhar menos do que elas estivessem em paralelo. Vão brilhar menos. Agora tem uma coisa mais intrigante. Se você tiver uma lâmpada aqui de 60 e uma lâmpada de 100, aqui brilha mais a lâmpada de 100. Aqui brilha mais a lâmpada de 60. O brilho maior aqui é dessa. Essa tem um brilho menor. Aqui essa vai ter um brilho menor e essa vai ter um brilho maior. Porque quando você fabrica uma lâmpada, você fabrica ela para ser associada em paralelo. Exceto a lâmpada da árvore de Natal. E na associação em paralelo, a potência e a resistência são inversas. Então aqui, essa resistência aqui é menor do que essa. E aí, quando eles são percorridos pela mesma corrente, aquela que tiver resistência maior vai ter um brilho maior. Então por isso entra aquela expressão segunda que eu falei com vocês, ó. Então essa expressão aqui, ela vai ser útil quando você tiver uma associação em série. E essa aqui, quando você tiver uma associação em paralelo. Então, esse é o resumo total da nossa história. Olha bem, eu tentei condensar tudo numa mesma aula, porque eu sei que você, de posse dessa aula, você vai poder revisar, né? Você volta lá, ouve de novo a explicação e tal. Quer dizer, tá tudo junto numa mesma aula. Então volte lá. E você tendo dúvida,
Não hesite em me procurar ou procurar o seu professor, né? O Edinho, o Everaldo ou outro professor que dê aula para você de eletricidade. Não hesite em procurar. Vá lá e procure. Porque lembra que eu falei com você que nós fizemos o resumo do Enem só com questões de potência e não estavam envolvidos isso aí? Esse assunto tem mais um monte de questão que caiu no Enem. Um monte que caiu nas particulares. E aí nas próximas aulas nós vamos te ajudar a compreender esses exercícios aí. Ok, gente? Então, eu espero que a aula não tenha sido muito longa. Espero que você tenha tido proveito nessa aula, que você tenha entendido o que é essa associação. E lembro a você que todos os exercícios desse capítulo estarão resolvidos comigo e com o seu professor. Eu vou resolver todos e colocar essa resolução disponível numa folha isso do caderno de exercícios, né? E vou disponibilizar para você, seu professor vai disponibilizar para você. Não hesite, não é um capítulo para você escolher exercício, é para fazer todos. Ok, gente? Um grande abraço e boa semana para todos nós.